Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa aula então, tá? Eu fiz um pequeno adendo aqui, tá? Esqueci de avisá-los. Já era para ter postado essa aula na terça-feira, mas acabei não postando porque eu moro aqui no Galo Branco e ficamos aí uns 2 dias sem internet e provavelmente vocês devem estar recebendo essa aula na quinta-feira, tá? E aí eu tô regravando, pelo menos, para poder ficar mais. Eu gosto de postar algo que eu fiz no dia, sabe? Me incomoda menos. Bom, eu passei uma lista de exercícios para vocês a respeito da música Construção, do Chico Buarque, e eu vou corrigir com vocês agora esses exercícios, tá? Os exercícios. Então, essa é a nossa primeira parte da aula, que é a correção desses exercícios. Se você não fez, eu sugiro que você baixe lá o exercício, faça, e depois que você fizer, aí sim você assiste essa videoaula. Não deixa ela se perder, não, porque da mesma forma que vocês estão tendo trabalho de organizar, sistematizar e desenvolver uma rotina de estudos, eu também estou tentando me organizar para poder ter uma rotina de trabalho, né? Para não chutar o pau da barraca também, porque tem um monte de coisa para fazer, tá bom? Bom, então eu tenho a música aí Construção, que ela é uma metáfora da vida de muitos trabalhadores brasileiros. No caso do trabalhador da construção civil, então a palavra construção aí, ela tem um duplo sentido, se a gente parar para pensar, né? Uma construção de como é a construção social desse trabalhador historicamente invisibilizado, né, invisível socialmente. Assim que se a gente relacionar com a pandemia de hoje, você vê aqui no Jornal Nacional, todo dia eles fazem uma reportagem com pessoas que são essenciais para a vida em sociedade, para a vida diante desse contexto. E uma pessoa que é muito essencial é o pedreiro, né? E aí, basicamente, é isso que a música vai retratar, né? Bom, então aí, olha que tal. Eu tenho o primeiro parágrafo, tá? Eu acho que é importante vocês retomarem a leitura. Eu não vou ler aqui toda a música de novo, mas esse primeiro verso, olha o que está falando aqui, é só para a gente pegar. Amou daquela vez como se fosse a última, depois beijou sua mulher como se fosse a última, e a cada filho seu como se fosse o único, e atravessou a rua com seu passo tímido, subiu a construção como se fosse máquina. Olha como que ele está, mostra o processo de alienação do trabalhador, né? Ergueu no patamar 4 paredes sólidas, tijolo com tijolo no desenho mágico, seus olhos embotados de cimento e lágrima, sentou para descansar como se fosse sábado, né? Mas não, sábado ele está trabalhando, né? Comer feijão com arroz como se fosse um príncipe. Olha, a simplicidade da vida versus a realidade de quem de fato vive uma vida com mais regalias, né, com mais privilégios. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago, dançou e gargalhou como se ouvisse música, e tropeçou no céu como se fosse um bêbado, e flutuou no ar como se fosse um pássaro, e se acabou no chão como se fosse um pacote flácido, e agonizou no chão, no meio do passeio público, morreu na contramão atrapalhando o tráfego. Bom, esse verso diz muita coisa para nós, né? Olha a questão número 1. Nesse fragmento da letra, música, construção, o verso subiu a construção como se fosse máquina, significa subiu a construção mecanicamente, subiu a construção com o auxílio de uma máquina, subiu a construção de maneira insegura, subiu a construção rapidamente, ó. Subiu a construção mecanicamente, tá? Aqui tem uma relação de alienação do trabalhador. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Até mudar a cor dela aqui, tá? A2. Que figura de linguagem prevalece em todo o texto? Bom, a gente não teve aula de figuras de linguagem, né? Mas, se a gente for analisar, o que é uma hipérbole, tá? A hipérbole... Ai, desculpa, eu tento, mas não dá. Eu começo a falar computador, é muito difícil, vocês não fazem ideia. A hipérbole, meus amores,
é quando você usa uma expressão em exagero. Então, por exemplo, e envolve normalmente um numeral. Então, quando eu falo assim, olha, eu estudei 1000 vezes para a prova e para o simulado desta semana. 1000 vezes é muita coisa, entendeu? Você não estudou 1000 vezes, você estudou intensamente, né? Você levou muito a sério os seus estudos. Então, por isso que isso é a hipérbole. A metonímia, ela é uma espécie de... Tem vários tipos de metonímia, mas o que eu mais costumo ensinar para os meus alunos é a marca pelo produto e a parte pelo todo. A marca pelo produto é quando uma coisa representa a sua totalidade. Então, por exemplo, quando eu falo, tem uma música também do Chico Buarque, ele vai falar assim: os sinos irão replicar. O que que é os sinos irão replicar? Os sinos representam o quê? Qual instituição social? A igreja. Toda a igreja católica tem um sino. Tem que ter. É regra, né? É cultural. Então, se toda a igreja católica tem um sino, e a igreja católica, historicamente, foi uma espécie de instituição que promoveu determinadas relações de poder na sociedade, o sino representa a igreja, tá? Ou quando eu falo assim, vou comer Danone. Não, você não vai comer Danone, você vai comer iogurte feito de morango da marca Danone. Então, a marca representa o produto, entendeu? Eu vou usar cotonete. Não, você vai usar hastes flexíveis, né? Só que a gente não fala, é estranho, né? Eu preciso usar hastes flexíveis. Não, tá? Então é metonímia. A comparação, eu tenho o elemento como, você é como um gato. Ele é como um gato. Isso aí, como um gato, é uma comparação porque tem o elemento como. É um elemento de deixa explícito esse grau de comparação. A catacrese é quando eu não tenho uma palavra específica para aquilo e eu uso algo que é do meu mundo para fazer sentido. Então, pé da mesa, maçã do rosto, são exemplos de catacrese, tá? E a metáfora é uma comparação implícita. Se eu for analisar assim detalhadamente, o que predomina no meu texto é a comparação, tá? Por que que é a comparação? Porque o tempo todo eu estou tendo elementos, frases que aparecem o elemento como, tá? E esse elemento como funciona como elemento comparativo. A questão 3 está falando, observe, passo tímido, pródigo, sólidas e mágicos. As palavras destacadas nos trechos acima são classificadas em... Então eu tenho, o passo é tímido, a característica do passo. O filho, ele é pródigo, então ele é um filho que retorna à casa do pai. A parede são como? São sólidas. E o desenho é mágico. Então as palavras elas estão caracterizando os meus substantivos. Já que elas estão em destaque, eu tenho aí o meu adjetivo, tá bom? Então adjetivo é a resposta correta. O tempo verbal fosse presente no poema dá-nos a ideia de que a dúvida, a possibilidade, o que a gente tem que lembrar do tempo verbal? Eu tenho presente, passado, futuro, e eu tenho o modo verbal, né? O modo verbal, ele está junto com o tempo verbal, entendeu? Esse... Que vergonha ficar abrindo a boca assim, mas eu não consigo parar o vídeo e continuar. Desculpem. É... Vamos aí. Deixa eu lembrar aqui. Tá. O modo verbal, eu tenho 3 tipos de modos verbais: o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. O indicativo é aquele tempo verbal que acontece certamente. Então, Edmar compra leite. Entende? Edmar estuda online. Os alunos da Recovale são os alunos da Recovale são comprometidos com a aprendizagem. Isso é um tempo verbal que expressa certeza. Então, esse é um modo indicativo. O modo subjuntivo é o tempo das hipóteses, das possibilidades.
E o modo verbal? O modo verbal indicativo indica a ordem, conselho ou pedido. Então, faça, compre, peça, tá? Esse como se ou fosse, ó, amor daquela vez como se fosse máquina, indica uma possibilidade, uma dúvida. Então, a resposta correta é a alternativa A, tá bom? Repare nas palavras em destaque. Qual é a posição da sílaba tônica recorrente em todas elas? A sílaba tônica é proparoxítona, tá? Então a resposta aí é proparoxítona. Gramaticalmente, qual a justificativa do acento em todas as palavras destacadas? A justificativa do acento, qual é? Vamos voltar lá nos slides, deixa eu compartilhar com vocês. Aqui na regrinha dos slides, eu coloco na regra das proparoxítonas, aqui, ó. Todas são acentuadas, lembram? Acentuam-se as palavras terminadas em tom crescente, que admite pronúncia como final de ato. Olha aqui, ó, uso dos acentos proparoxítonos. Todas são acentuadas. Álibi, lâmpada, paralelepípedo e oxítona, né? Então, são exemplos aí de... É o que o autor da música usa para fundamentar e produzir a sua reflexão, tá? Repare na imagem que é construída pela quantidade de estrofes. Em que medida o título construção dialoga com a imagem? Então, ó, eu tenho a música aqui escrito construção. E eu tenho, olha aqui, esses versos. Se eu parar para pensar, olha, isso daqui parece andares, né? Se são andares, lembra um prédio. Então, que imagem, em que medida o título construção dialoga com a imagem? A música ela vai sendo construída como se fosse um grande prédio, um grande edifício, né? Até nisso ele é sábio. Questão número 8. Por que a música poema chama-se construção? Justifique com algum elemento do texto parafraseando. Isso é resposta pessoal, né? Mas é aquilo que eu falei, a música construção, ela faz uma reflexão a respeito da vida e da maneira como esses personagens do cotidiano brasileiro são retratados, né? Então, a música construção, ela é uma construção da realidade de vários trabalhadores brasileiros que, historicamente, passam por um processo de alienação, ganham muito pouco e dificilmente conseguem, às vezes, compreender a realidade a qual os cercam, né? Você pode perceber que tem uma hora na letra da música, vocês podem, no caso, né, perceber que tem uma hora na letra da música que fala sobre a questão da bebida, né? Ele fala lá assim, que via, vamos achar aqui, ó, e tropeçou no céu como se fosse um bêbado, e flutuou no ar como se fosse um pássaro, e acabou no chão feito um pacote flácido, agonizou no meio do passeio público, morreu na contramão, atrapalhando o tráfego. Então, vivo ergue paredes, morto só atrapalha, né? E é interessante que essa parte da bebida, se a gente for analisar, atravessou a rua com seu passo bêbado e tropeçou no céu como se fosse um bêbado. Deixa eu ver se aparece de novo a palavra bêbado. E se acabou no chão feito um pacote bêbado, né? Eu tenho uma relação da bebida, né? O álcool muito presente na vida de determinados grupos sociais. Por quê? Vamos pensar, a gente está chegando na época de inverno, né? Vou contar uma situação que aconteceu comigo como professor. Uma vez, eu saí com meus amigos, isso faz um bom tempo. Isso faz uns 4 anos. Eu saí com meus amigos para São Paulo. E era agosto. Agosto normalmente é um mês muito frio, muito frio, muito frio, muito frio, muito frio. E aí a gente saiu para um rolê em São Paulo. Eu tava de blusa. é, E aí a gente saiu e eu vi muito morador de rua no chão, com cobertor. E fiquei assim, meu, que bosta, né? Fiquei um pouco incomodado de sair, né? Desculpa a palavra, mas meu, que chato, né? Aí sair de casa, tipo, você se sente meio culpado de sair e ver tanta gente mal assim, sabe? Meio que você se cobra, né? E aí eu lembro que eu pedi uma bebida
porque eu sabia que bebida esquentava. Quando eu terminei de beber, eu tava com o corpo quente, até a blusa eu tirei, porque eu me esquentei, né? O álcool faz isso com a gente. E aí me caiu a ficha. Eu percebi por que os moradores de rua bebiam. E aquilo me doeu muito. Eu começava a chorar muito, muito, muito. Aí meu amigo perguntou, Edmar, por que você tá chorando? E aí eu falei, meu, eu tô chorando porque eu bebi para me esquentar. E esses caras aí na rua às vezes pedem dinheiro para uma bebida porque eles não têm às vezes nem cobertor e a única coisa que esquenta o corpo deles é o álcool. E aí, nossa, eu chorei muito, aquilo fez, nossa, mexeu muito comigo. E essa música da construção do Chico Buarque, ela faz a gente pensar a respeito disso, né? Apesar de todas as críticas que a gente deve ter, sim, com o uso de álcool, com o uso de bebida alcoólica, é muito importante perceber que quando o Estado negligencia a vida de determinados grupos sociais, então moradores de rua principalmente, é, quando o Estado negligencia isso, a única coisa que sobra para eles é o álcool, né? É a diversão desse grupo social é o uso de álcool, né? A bebida. Então, assim, é triste isso, né? Mas essa é a verdade. Enquanto a gente que detém um poder econômico, cultural e acaba tendo dinheiro para fazer o que a gente chama de rolê, o rolê desses grupos sociais é o uso de drogas e o álcool. É muito triste isso. Mas eu tinha que comentar porque essa música ela suscita esse tipo de leitura. Bom, vamos aí. A questão 8, então, respondida. A música, poema, é dividida em 4 atos que se materializam em cada estrofe do poema. Procure nomear cada um desses atos por meio de palavras que resumam bem o texto. Eu acho que o ideal é a gente rever aquele trechinho daquela professora que faz aquela análise. E aí os 4 atos, acho que é muito importante, tá? Pra gente rever aí. Ronda. Como na ópera, construção se divide em atos, todos dramáticos. O primeiro ato é a despedida. Amou daquela vez como se fosse a última, beijou sua mulher como se fosse a última, e cada filho seu como se fosse único, e atravessou a rua com seu passo tímido. O segundo ato é o trabalho. Subiu a construção como se fosse máquina, ergueu no patamar 4 paredes sólidas, tijolo com tijolo num desenho mágico, seus olhos embotados de cimento e lágrima. O terceiro ato é a hora do descanso. Sentou para descansar como se fosse sábado, comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe, bebeu e soluçou como se fosse um náufrago, dançou e gargalhou como se ouvisse música. O quarto ato é o desenlace. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado, e flutuou no ar como se fosse um pássaro, e se acabou no chão, feito um pacote flácido. Agonizou no meio do passeio público, morreu na contramão, atrapalhando o tráfego. Chico... Bom, eu acho que esse vídeo dela já retrata, né? Já dá a resposta para nós, então é só você ver o pedacinho aí, mas eu acho que o desenlace que ela comenta é o desfecho, né? A gente tem que compreender aí o que é o desfecho do texto, né? O desfecho da narrativa que está sendo contada para nós, né? Bom, considere questão 10. Considere os versos. Morreu na contramão atrapalhando o tráfego, morreu na contramão atrapalhando o público, morreu na contramão atrapalhando o sábado. Como o trabalhador da construção civil é visto pelo lírico no poema? O trabalhador da construção civil é visto como um ser de pouca utilidade pública. Essa é a verdade, porque ó, quando você fala que ele atrapalha o tráfego, ele atrapalha o público e ele atrapalha o sábado, e aí, o sábado ainda é pior, né? Porque você atrapalha o dia do sábado como um todo, né? Ele vive, ele ergue paredes e morto ele só atrapalha. Essa é a verdade, né? E é triste saber que a gente às vezes vale tão pouco para determinadas relações. A gente não percebe, mas é essa a leitura que o
o texto permite a gente fazer. O exercício, a questão 11. A expressão Deus lhe pague faz referência a um grupo social marginalizado social e historicamente. Que grupo é esse? Posso dizer que o eu lírico está sendo irônico? Justifique sua resposta. Então, a expressão Deus lhe pague é o moradores de rua, né? Acho que a gente tem que colocar aí como resposta. Posso dizer que o eu lírico está sendo irônico? Justifique sua resposta. Ó, vamos pensar. Ele está sendo irônico? Vamos voltar lá na parte? Ele tá, ó, vamos olhar lá. Pela cachaça de graça que a gente tem que engolir, pela fumaça e desgraça que a gente tem que tossir, pelos andames pingentes que a gente tem que cair. Deus lhe pague. Aqui é uma ironia. Ironia para quem? Para o Estado, tá? Para os governantes, para aqueles que estão no poder. Ó, por esse pão por comer, por esse pão para esse chão para dormir. Ó, tô agradecendo o pouco que eu como e o chão que você fez de concreto para dormir. A certidão para nascer e a concessão para sorrir, por me deixar respirar, por me deixar existir. Deus lhe pague. Pela mulher carpideira que para nos louvar e cuspir. Mulher carpideira, se vocês não sabem, é uma mulher que era antigamente paga para chorar nos velórios, né? E pelas moscas bicheiras que a nos beijar e cobrir, e pela paz derradeira que, enfim, vai nos redimir. A paz verdadeira que irá, enfim, irá nos redimir é a morte. Deus lhe pague. Então, aqui nada mais é, eu estou agradecendo por coisas que são muito básicas e, na verdade, é uma ironia, né? Eu estou sendo irônico. Ó, obrigado por você me permitir existir. É triste, mas é o que é a crítica que está sendo feita. Tá bom? Bom, considere os versos. Para esse pão para comer, para esse chão para dormir, a certidão para nascer, a concessão para sorrir, por me deixar respirar, por me deixar existir, Deus lhe pague. A quem se dirige a voz do eu lírico ao ser irônico? A elite brasileira, a gente pode colocar assim, e ao Estado de modo geral. Quem, na perspectiva do eu lírico, concede a certidão para nascer e concessão para sorrir, né? Se a gente for parar a pensar aí mesmo, ó, quem concede a certidão para nascer são os cartórios. E o cartório representa quem? Quem é que permite essa concessão para sorrir? Né? É o Estado. E todos os agentes responsáveis pelo Estado. Então, eu posso pensar aí no médico que faz o parto da mãe, o cartório que vai permitir que aquele cidadão exista, porque ele fez a certidão para nascimento, a Receita Federal que vai produzir o seu CPF. Então, são essas coisas aí. Interprete os últimos versos do poema. Pela mulher carpideira para nos louvar e cuspir, e pelas moscas bicheiras a nos beijar e cobrir, e pela paz derradeira que enfim vai nos redimir, Deus lhe pague. O que é uma mulher carpideira? Já disse, né? Uma mulher que antigamente era paga para chorar nos velórios. Ou seja, nem isso o trabalhador tem direito. Nem que alguém de verdade da sua família vá lá chorar por ele. Alguém tem que pagar para que chore no velório dele. Olha a crítica. O que é a paz derradeira que enfim irá nos redimir? A morte, né? É basicamente isso. Belezinha? Então a gente já discutiu toda a letrinha da música Chico Buarque. Eu acho que ficou legal essa correção de exercícios. E eu vou gravar uma videoaula para vocês também sobre o artigo de opinião. Uma aula sobre artigo de opinião que eu sei que não vai rolar. E aí a gente vai continuando, tá bom? Depois eu falo de pronome e vou colocando as coisas para vocês. Tá bom? Fiquem bem, fiquem com Deus. Se cuidem. Tchau.